Olá, pessoal! Hoje é o primeiro podcast da Domus Áurea. Meu nome é Paula Matos. É um grande prazer poder estar aqui falando de educação e homeschooling. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com 3 pessoas incríveis que passaram por uma grande jornada na educação dos filhos e tem muito a nos dizer. Eu estou aqui hoje, então, com o Márcio Slomp, fundador da Domus Áurea, pai, engenheiro e empresário. Grande admirador do homeschooling. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. E também a sua esposa, Jerusa Slomp, que é mãe de 6 filhos, 1 no céu e 5 na terra, educadora homeschooler, advogada e criadora do curso O Amor que Educa. Seja bem-vinda, Jerusa. Obrigada. E também a Catiane Long, que é mãe de 10 filhos, 2 no céu e 1 na barriga, à espera do José. Pratica homeschooling há mais de 10 anos. Seja bem-vinda, Catiane. Obrigada, Paula. A gente vai começar, então, com uma oração. Né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, Rogai por nós. Eu gostaria de começar esse bate-papo falando do papel dos pais na educação. Então, eu vou pedir a visão de vocês, né, sobre o que a gente vai falar, e vocês podem trazer os comentários de vocês à medida que a gente for falando, né? Então, de repente, quando os demais forem falando, pode surgir algum comentário, vocês fiquem à vontade para falar. Existe hoje um certo padrão de comportamento entre os adolescentes e jovens, e salvo algumas exceções, né, mas que a gente percebe uma certa falta de perseverança, uma falta de vontade naquilo que eles vão fazer, né? Então, de repente, na faculdade ou no mercado de trabalho, diante de uma dificuldade, muitas vezes se troca de curso ou troca de emprego, porque existe uma certa dificuldade em lidar com o desconforto, né? Então, e além disso, uma certa tristeza e um tédio. Então, a gente vê diagnósticos de ansiedade, de depressão, né? Uma certa dificuldade de relacionamento. E eu quero saber de vocês até que ponto isso é responsabilidade dos pais? Quais são as lacunas na educação que podem ter gerado esses problemas? Bom, primeiro eu acho importante me apresentar porque a gente chegou até aqui. A gente tem 5 filhos e a educação, hoje eles já estão na fase adulta, a Chiara já é adulta e o Tobias já vai fazer 18 anos. Né? Meus outros filhos já estão chegando na adolescência. E é um desafio muito grande ser pai e ser mãe. A gente não se sente preparado quando começa esse caminho. É algo que acontece no caminho, que vai acontecendo. Então, é compreensível que as pessoas se sintam perdidas. Mas não dá para negar que é o papel dos pais, que se o adolescente chegou nessa fase e está se sentindo um pouco passivo diante da vida, como se não fosse com ele, como se ele fosse um personagem de um filme, esperando a próxima cena, como se ele estivesse jogando sempre o videogame que começa de novo. Isso tem aí uma lacuna na educação. Está faltando aquele fio condutor da maturidade, que começa no início, lá no bebê. Porque é enxergando que o outro, que o meu filho é uma outra pessoa, que é um mistério para mim. Eu não posso dominar aquele terreno que não é o meu. Né? Eu posso me relacionar com ele.
Mas eu preciso ter consciência do meu papel. Porque ele não vai acontecer, o filho não vai crescer e descobrir sozinho como ele deve se portar diante da vida. E é duro para os pais. É duro porque, às vezes, nós não tivemos isso na nossa infância. A gente fica perdido mesmo. Então, eu entendo a dor das pessoas. Eu entendo como é difícil se deparar diante de um adolescente que não quer, que não tem vontade, que não tem planos, que não decide se não tem assim brio para lutar por algo. É estranho porque eu pelo menos, a nossa vida não foi uma vida difícil, mas foi mais difícil que para essa geração. A gente não tinha tudo assim à mão, até para ouvir uma música era difícil, né? Tinha que esperar tocar no rádio e tal. Então, para nós é difícil, existe um atrito de gerações, existe uma insegurança. Bom, é importante que todos os pais saibam que é difícil. Primeiro, começar por aí, né? Mas isso não pode nos desanimar, não pode nos tirar do papel. Então, primeiro eu coloco na mesa isso, porque senão as pessoas podem pensar, bom, eles vão lá do alto da situação deles, para eles é fácil. Parece fácil, entende? Mas não é verdade. É uma luta. Muitas vezes eu estou diante dos meus filhos e não sei bem o que fazer. E a gente cai nessa situação e precisa sofrer isso, precisa olhar para essa realidade e precisa lutar por ela. Se a gente abandonar os nossos filhos, quem vai pegar na mão deles? A gente vai largar eles na mão de quem? Né? Então, passo a bola para... Catiane, pode ir. Eu costumo falar, Jerusa e Márcio, que a nossa geração, eu já falei várias vezes no perfil também, a nossa geração é a primeira geração que tem que aprender a educar os filhos, que não sabe nada, está perdida, não sabe o que está fazendo. Porque, que nem tu falou, né? Existe um quebra de tradição aí. Existe a geração dos nossos pais, que quebrou com, né, até, acho que foi anterior, né, que teve a revolução sexual, aí quebrou tudo. Quebrou com o tradicional, com as famílias, né? Então existe um fio ali condutor, uma geopolítica que foi pensada, alguém pensou nisso, né? Vamos destruir a família. Então, a nossa geração, ela foi meio educada, largada, assim, nossos pais trabalharam fora, nossas mães trabalharam fora, e a gente não viu isso na prática, a gente não tem uma imagem, uma imaginação do que seja ser mãe, né? Então, a gente tem que aprender. Então, ou a gente se debruça a estudar comportamento, descobrir como é que faz, ou então a gente vai na intuição. E o que acontece hoje, né? Tem muitos especialistas em educação que não têm nenhum filho. Então, te ensino como fazer o bebê dormir, te ensino como, né, como que tu lida com o teu filho, como é que o teu filho se comporta, mas fica tudo naquela teoria, porque eu não tenho nenhum filho, eu não sei como isso funciona na prática e quero dizer como tu tem que fazer. Então, a gente não tem nem a imaginação de como é. A gente não sabe o que está fazendo e os nossos filhos vão crescendo nesse ambiente. A gente vai tentando lidar com uma situação, a gente vai, né, abafando aqui, apagando um fogo ali. E aí, o que acontece? A gente gera pessoas inseguras, que lá na frente não vão saber assumir responsabilidades, não vão saber o que estão fazendo da vida. Às vezes vai ser uma troca de favores, eles vão achar que com um jeitinho conseguem tudo o que querem. A gente gera adolescentes eternos, né? E tudo isso por quê? Porque a gente não tem a consciência de uma educação, não sabe o que está fazendo. Bom, então, falar um pouquinho também sobre esse assunto. A gente percebe claramente, né? Eu sou empresário, eu tenho vários funcionários e já passou centenas de pessoas aqui, a maioria delas jovens, que
que é uma empresa de tecnologia. Então, as pessoas hoje estão preparadas na tecnologia, mas não estão preparadas na maturidade, né? E a gente percebe isso. E como vocês duas falaram, né, e a tecnologia mudou muito rápido, tudo mudou muito rápido, né? E vários fatores contribuem para que se tenha pessoas cada vez mais imaturas. Via de regra, tá? Eu vou falar isso por uma experiência própria, a gente percebe ainda hoje mais maturidade, pelo menos no grupo dos meus funcionários, naqueles que vieram do interior, de cidades distantes. E quanto mais próximos aqui dos grandes centros, a gente está em Caxias do Sul, Porto Alegre, a gente percebe menos maturidade, né? Maturidade em termos de enfrentar desafios, em termos de cumprir horários, em termos de resiliência, de trato com os outros colegas, né? Ou seja, onde a família está mais presente no interior, chegam aqui para nós pessoas que, apesar da idade ser em torno de 18, 19 anos, mais maduras do que as que foram criadas em cidades grandes como Caxias, né? É uma experiência assim que a gente percebeu claramente aqui, conversando com uma pessoa do RH, conversando com meus sócios, que é claro isso, né? Tanto é que hoje eu tenho vários funcionários aqui que estão há mais tempo, todos eles vindos de cidades do interior. Isso tem que ter algum significado, né? E por quê? Porque lá no interior a família está mais próxima do que aqui, né? Então, isso, para mim, é um fator bem claro, a presença dos pais próximos, pessoas mais maduras. E também, é claro, né, todo o ambiente que se gera. Uma cidade maior oferece mais possibilidades também para os pais de estarem, né, fora de casa. Enquanto aquele pai que era agricultor, que não perdia tanto tempo no transporte, tinha mais tempo para estar em casa, que voltava a almoçar em casa. Isso tudo, com certeza, gerou maturidade no filho. E também eu vejo que perdeu-se o feedback, tá? E isso, como a Catiane falou, há um planejamento nisso tudo, tá? Quando a gente vê um colégio onde todos aprovam, a gente não está perdendo a oportunidade só de dar mais educação para aquela criança, mais conhecimento, né? Então, aprovou em matemática sem saber matemática. O problema não é que a gente tem ali uma pessoa que não sabe matemática. O problema é que a gente tem ali uma pessoa que perdeu a relação de causa e efeito. Então, ela não tem a maturidade de que, exatamente, né, é a geração do não dá nada. Né? Ou seja, estudei ou não estudei, não dá nada. Passei igual. Não tem autoridade. É zero autoridade. Não existe autoridade. É um esvaziamento da autoridade. E os pais se colocam num lugar muito, muito pobre, muito inferior. É como se os filhos nascessem muito melhores do que eles e prontos. Né? Então, porque dominam aí o computador, ou sabem fazer alguma coisa, sabem usar o touch. A gente vê os avós, né? Mas essa criança sabe usar o celular. É um mundo todo facilitado, né? Pois é. Mas isso não mostra que eles são seres humanos evoluídos. Não tem nada que disso. Deveria, né? Deveria. Por toda a facilidade que a gente tem, a gente deveria ser. Devia ser evoluído, mas a gente está naquela assim. E outra coisa, outro problema também, Márcio, a gente terceiriza muito a educação dos filhos. Exato. A gente acha que mais ainda, né? A gente acha que o professor é que tem que dar conta de educar a criança, ou que o catequista tem que dar conta de ensinar a doutrina, né? Então a gente vai assim, o dia inteiro a gente passa preocupado com os nossos problemas, os problemas financeiros, os problemas, né, do trabalho e tal. A gente tem uma vida, tem que se preocupar com isso, mas o filho, para nós, a gente vai empurrando, né? Vai como dá, vai ensinando como dá. E o feedback não é só quebrado nessa questão da aprovação automática. Então, eu perco aquela situação de que, se eu não estudei, tem uma consequência. Exatamente. Isso se perde.
Mas também, se eu não treinei, eu também ganho medalha de participação. E aquele que treinou não ganha, né? Porque a meritocracia, vocês já viram essa frase, abaixo a meritocracia, né? Exatamente. Ou seja, vai minando toda a situação de causa e efeito, de luta, de conquista. E isso gera indivíduos fracos. Indivíduos fracos e que vão sempre buscar o caminho mais fácil. E que também vão ser escravos do sistema. Essa é a grande... E a sensação de vítima quando algo dá errado. Por quê? Porque como assim ele foi promovido e eu não? Pela primeira vez na minha vida, alguém é... Então, quando se toma muito cuidado também para não elogiar um filho, porque o outro não vai ser elogiado. Ok. Tu não vai traumatizar um filho xingando ele e elogiando o outro. Mas é necessário também, aquele que fez bem feito merece o elogio. Aquele que não fez bem feito não merece elogio e até talvez uma repreensão. Por quê? Porque senão na cabeça dele não cria o causa e efeito. E aí ele vai ser sempre uma vítima. Exato. Um imaturo. Acha que tem que ser igual, né? Lá em casa também, às vezes, né, um recebe um brinquedo e o outro não. É a festa de aniversário de um que ganhou. Aí as pessoas acham que é uma família grande, para não traumatizar, tem que dar para todo mundo. Mas não, tem que sofrer esse tipo de quebra, de frustração. Meu irmão ganhou, é dele. Né? Eu preciso ter essa consciência também. A gente vive preocupado assim, não vou traumatizar, não, então não posso falar não. Esse negócio de disciplina positiva, né? Não posso falar não para o meu filho, porque ele vai ficar traumatizado, imagina. Mas até eu queria propor uma pergunta para vocês. A gente não poderia traduzir maturidade com capacidade de vencer os traumas? Não é esse, talvez, o significado da palavra maturidade? Então, por que tanta preocupação com o trauma? Em geral, trauma. Né? O trauma. Isso traumatiza. Não, calma. Isso é uma dificuldade. É imposta uma certa dificuldade. Pode ser uma dificuldade física ou anímica. Né? Mas essa capacidade de vencer o trauma se chama, para mim, maturidade. Se eu tento livrar meu filho de todos os traumas, de todas as dificuldades, eu vou ter um óbvio produto chamado adulto imaturo. Exato. Então, isso precisa ser modificado. Vai sofrer porque não sabe enfrentar nada. Ele é de cristal. Exato. Ele é fraco. Não entende a própria dignidade. Não consegue nem assumir responsabilidade, nem pessoal, nem do que fez, nem nada. Né? Então, sempre é culpa do outro. Eu vejo nessas pessoas esse perfil que a Paula trouxe. A culpa é sempre do outro. É porque eu não tive instrução, é porque eu não tenho dinheiro, é porque não sei o quê, é porque eu não estudei na escola tal. Então, a culpa é sempre do sistema, do outro, né? Nunca eu pego para mim, né? Nunca chamo para mim, não, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou vencer. Depende de mim, cabe a mim. Isso, qual é o meu papel? Então, é minha responsabilidade, eu vou pegar para mim, eu não consigo ainda, beleza, eu vou dizer, não consigo. Vou lutar para conseguir. Isso não tem essa garra mais, né? Então, é o contrário do efeito que os pais buscam, porque super protegem, estão sempre reafirmando o valor da criança. Formatura da primeira série com toga, né? Que esvazia completamente o valor da formatura. Da primeira série, não. É a primeira série, pré-escola, prézinho. Pré-escola. Nossa, com foto, com tal. Não, tem que valorizar, tudo bem, a criança fez uma conquista, aprendeu a ler, né? Mas uma coisa proporcional àquilo ali, né? Porque senão a criança daí tá dizendo, tu é um rei. Tu já nasceu brilhando. Só que, ao contrário disso, quando a criança tiver a primeira frustração, foi poupada a vida inteira, tem a primeira frustração que a vida vai dar, não se preocupem, rodou na prova de direção. Isso o pai e a mãe normalmente não conseguem evitar, né? Aí a criança diz, mentiram para mim. Eu não sou um rei. Eu não domino tudo. E aí ela tem uma ideia, ela não sabe quem ela é. Ela tem uma falsa ideia de si mesma. Ela pensa que ela pensava que ela era o máximo. Na primeiro obstáculo ela caiu
E aí ela pensa assim, eu não valho nada, na verdade, eu sou uma grande mentira. Então, ao contrário do que os pais estão dizendo, não, eu estou criando uma pessoa com autoestima, né, positiva de si mesma, sem trauma. Na verdade, está criando uma pessoa que vai pensar que não tem valor. Então, qual é a verdade sobre a educação dos filhos? A verdade é que a vida real é o lugar onde a gente tem que se instalar. A vida real. E o ser humano é capaz de enfrentar. A gente vai falar sobre essa enchente e tudo que tem que gerar de adaptação para o ser humano que inundou a casa inteira. Agora eu tenho que morar num abrigo. Eu não tenho mais as minhas coisas. E o ser humano é capaz. É claro que ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que salva, mas ele é capaz, ele se supera sempre. Né? Então, a educação é isso, é diante da vida real, é claro que proporcional à idade. Né? A gente não vai botar um bebê na chuva e mandar ele se abrigar. Mas, proporcional à idade, precisa deixar a água bater, para aprender a nadar. Né? Uma coisa assim. Não sei se a Paula quer ir para a próxima, mas não fala que é na primeira. Não, só para concluir, né? Tudo conspira para que cada vez mais sejam imaturos, né? Ou por uma questão de planejamento, de uma facilidade hoje de encontrar um prazer imediato, né? A própria descriminalização do uso de drogas. O que é isso? Acabou a causa e efeito. Eu posso usar drogas e eu não vou preso. Entende? Mas, cara, eu estou fazendo um mal para mim mesmo, um mal para a sociedade, eu estou alimentando o crime organizado. Né? Mas, eu sou visto como um doente, como alguém que precisa que o Estado ainda me ampare. Então, eu saio de um fora da lei para alguém que precisa de amparo. Né? Onde está o feedback que nos leva a perceber que algo está ruim e precisa ser mudado na origem? Foi apagado. E aí, ao evitar todos os traumas, né, porque trauma, para mim, lembra fratura, lembra, né, um trauma ósseo, né, um osso que quebra. Um osso quebra, às vezes, por a gente não usar ele. Né? Se vocês assistirem algum filme de artes marciais, o pessoal bate com o osso no caule da bananeira. Para quê? Para que o osso fique mais robusto, para que aconteçam pequenos traumas que tornam o osso mais resistente. A gente está fazendo ao contrário com os nossos filhos. A gente está tirando todos os pequenos traumas. Aí, quando vem o trauma médio, ele quebra como se fosse um trauma grande. E aí, sim, aí traumatiza para a vida inteira. Eu acho que a gente colhe o fruto de uma teoria freudiana também, né? Onde eles são pequenos reis, a culpa é sempre do outro, a gente não pode falar nada para traumatizar, a gente não pode fazer nada. Então, é todo, que nem eu falei antes, é todo um sistema para criar uma pessoa fraca, destruir a família, e aí fica à mercê, né? Fica à mercê daquele pensamento único, daquela ideologia que só aceita aquele pensamento. Então, hoje, se tu não pensa igual a todo mundo, tu é cancelado, né? Tu é uma pessoa ruim, tu é uma pessoa tóxica. O Fulton Sheen, ele fala muito dessa questão de não ter mais o pecado em vista, né, que não existe mais pecado. Então, se não existe mais pecado, eu sou livre para fazer o que eu quero e não vou ter consequência. O inferno não existe mais. Então, beleza, faço o que eu quero da minha vida, não tem consequência nenhuma. E onde que leva isso? Né? Leva a essas coisas, a ser um ser humano que vai aceitar tudo, vai aceitar qualquer coisa, vai se achar vítima, vai achar que o Estado é que precisa entrar em cena, vai achar que, né, que quem tem mérito é mal, né, aquele ali é mal, porque não é igual aos outros. Quem sai da caixinha
é uma pessoa que está pensando inadequada. É como a Jerusa falou sobre estar fora da realidade, né? É dado tanta liberdade para a pessoa que ela se sente na liberdade de lutar até contra a própria natureza. Isso. E aí vocês já imaginam a quantidade de frustrações de alguém que luta contra a natureza. O valor da liberdade, a liberdade não é um talismã que está acima de todos os valores. Não. A própria maternidade nos tira a liberdade. A gente segue podendo escolher estar naquele lugar, escolher fazer aquela renúncia, ou Mas tem consequências, né? ou se deixar arrastar, aguentando aquela situação, sofrendo aquela situação. Isso. Mas eu posso escolher, eu ainda sou livre. Isso. Mas acima da minha liberdade entram outros valores que vão nortear a minha vida. Entendeu? Que eu percebo que é mais importante. E aí, mesmo que eu sou mais livre, agora as pessoas têm o talismã da liberdade, então não se comprometem no matrimônio. Aí eu só vou me juntar. Começa por aí. Como é que vai educar um filho se não conseguiu tomar uma decisão de assumir um compromisso com o pai, Exatamente. com a mãe? Né? Tá, e aí, bom, e o que a gente fala para quem já está nessa situação? Assuma o seu papel de pai e mãe. Mas daí eles acham que é uma coisa que vai cortar. Aqui a liberdade é vista por essas pessoas como eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim. Né? A liberdade traz as consequências de ser livre e traz, como tu disse, a decisão. Então, eu me decido ser mãe, eu me decido doar, mas eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. É isso aí. Né? Outra questão também, além dessa questão de proteger demais, um excesso de proteção e de evitar uma frustração, né? Também existe uma preocupação excessiva em desenvolver habilidades naquela criança para que ela possa ser um profissional de sucesso. Então é como se os pais, no fundo, depositassem todo o valor, né, que aquela pessoa pode vir a ter na vida profissional. Então, a criança, ela cresce já com essa ideia de que um dia ela tem que ser um profissional, um máximo, ela tem que ser uma pessoa fora da curva, um profissional cheio de diplomas, né? E acaba idealizando uma vida desconectada, né? Novamente desconectada da realidade, e em que tudo se baseia na questão profissional. Todo o objetivo da educação, todo o foco, o direcionamento da educação é para que essa pessoa se torne inteligente, só que a inteligência que uma para superioridade. eles é uma questão de diploma, de currículo, né? Isso, Paula, num meio mais elitizado, realmente é a hipervalorização do diploma, né? Do bom salário, do bom emprego, um bom posto numa grande multinacional ou até num funcionalismo público, né? Um salário elevado. Mas também existe e pode ser visto como uma profissão, né? A questão de que o meu filho vai ser um grande jogador de futebol. Mas isso é para poucos. Onde está a educação, né? Então, no final das contas, seja elitizado, né? Seja mais assim, um pessoal com mais nível acadêmico, né? Ou mais pobre, todos eles têm, no fundo, como meta de vida, uma pessoa rica. Porque o futebol gera um rico. O médico não é médico porque vai ajudar muitas pessoas, é médico porque vai ser rico. Né? Total. É o materialismo. É o materialismo levado ao máximo. Uma cena para vocês. Eu vi uma cena muito engraçada no campeonatinho de futebol do José domingo. Uma mãe sentou atrás da goleira e o filho estava no gol. E ela disse para ele assim: tu não deixa entrar nenhuma bola, porque tu vai ver. Eu estou aqui, hein? Eu estou vendo, atrás do gol. O gurizinho, um pirralhinho de 6 anos, e ela falando sério, como se fosse a vida ou a morte da criança. Um joguinho de meia quadra.
O Piá, eu fiquei olhando aquela cena, assim, que coisa mais fora, completamente fora, né? Então, é uma projeção, será, do pai e da mãe naquela competição? Com certeza. A pessoa é uma vaidade. O gurizinho tremia, entendeu? E não que eu acho que ele tenha que jogar não levando a sério, que ele tem que deixar entrar, ficar distraído, não, né? Mas assim, da maneira como ela falou, ela colocou assim uma situação assim, olha, o teu valor, tá? Entendeu? Poxa, isso não pode ser assim, porque a pessoa não vai ganhar sempre, né? Ela tem que lutar para ganhar, mas ela tem uma coisa melhor do que ganhar. E essa falta de valor, essa visão que a pessoa não tem valor, influencia em tudo na vida dela, porque em toda situação ela vai tentar provar o valor dela em todo momento, né? Então, com um relacionamento ou diante de uma equipe, Pisando nos outros. E todo tempo ela está insegura sobre o quanto ela vale. Exato. E o dinheiro sempre, como no final das contas parece que o mundo inteiro se voltou a ser rico e famoso, né? Botou isso como o principal objetivo. O dinheiro e a fama sempre são os outros que nos dão. Então a gente sempre está a serviço dos outros. A gente sempre está querendo ser o melhor jogador para que um time me pague, né? Querendo ser um melhor CEO para que uma empresa me pague. Então, a gente está sempre indo para fora, sempre saindo, sempre em busca de agradar os outros. Isso aí isso é muito frustrante também. Não, né? Tem autenticidade. Exato, e aí a pessoa acaba não sendo nem ela mesma. Ao buscar uma vida feliz e satisfeita, ela acaba pegando o caminho errado e encontrando exatamente o contrário, né? E, diante de tudo isso que a gente falou, o que os pais hoje devem fazer, podem fazer para que os filhos estejam mais conectados com a realidade? Né? Na visão de vocês, o que um pai e uma mãe hoje, que vive nessa cultura em que os amiguinhos, né, estão inseridos no mesmo contexto, o que esses pais podem fazer para que os filhos tenham uma outra perspectiva? Vai, Cátia. A Cátia tem uma vida real. Fala no microfone. Eu acho que tem que educar. Eu acho que tem que mostrar para a criança o dia a dia, né? Não ficar... em primeiro lugar, esse negócio de disciplina positiva, de que eu não posso frustrar, não posso dizer não. A minha fala tem que ser sempre positiva, tem que ser sempre pro deixar a criança desenvolver e tal. Não, eu preciso trazer ela para o que está acontecendo, para aquilo que é real. Então, às vezes, os sentimentos nos enganam. Então, às vezes, um sentimento de ira não é real. É uma coisa, tu está irado por alguma coisa que, né, te levantou ali um urso, mas aquilo, quando passa a ira, aí tu consegue perceber o problema, que não é tão problema assim. Nessa questão das enchentes, né, que tu tocou, Jerusa, uma coisa que para mostrar a realidade para as crianças não é mostrar o que está acontecendo em si, principalmente se a criança é pequena, né, não mostrar tudo que gerou, o sofrimento todo, mas fazer ela participar. Então, vamos doar os brinquedos que vocês têm para aquelas pessoas que perderam tudo. Vamos pegar um agasalho, né, preparar as roupas, mostrar que isso pode acontecer, que não aconteceu com a gente por graça divina. Então, agradecer, rezar. E eu acho que isso tudo traz a criança para a realidade, né? Ela não fica naquele mundo imaginário de que ela é o reizinho da coisa, de que ela pode fazer tudo o que ela quiser, de que vai ser para sempre assim, de que não existe consequência naquilo que ela decide, né? E que o ser livre é fazer o que eu quero quando eu quiser. Eu acho que a trazer para a realidade é isso. O que é real? O que eu vou ter que pagar pelas minhas escolhas? O que
vai acontecer comigo quando eu escolher um caminho errado? Isso mostra que a vida é difícil. Porque se Porque a gente, porque é. Porque imagina que difícil está sendo para essas famílias que tiveram a sua casa inundada com uma água que é suja, que é de esgoto, e que na hora Perdeu tudo. que volta tem que botar tudo fora. As coisas que gostavam eram as coisas da pessoa, entendeu? É difícil. E os nossos filhos, às vezes, vivem num mundo meio Disney. Um mundo muito excessivamente protegido. Eu penso assim que, quando eu vejo um pai e uma mãe dando um tablet para uma criança no restaurante, porque ela não pode esperar o tempo de fazer o pedido e a comida chegar, por exemplo, eu acho um exemplo bem simples de falta de realismo. Porque a gente tem que esperar muitas vezes na vida. E aí a gente vai precisar... A criança pensa, eu sou um animal que preciso ser intertido. Ela olha para si mesma como uma coisa ruim. Entende? Porque ela não se olha para si mesma como alguém capaz de esperar 1 hora o tempo da missa, sentada no mesmo lugar. Ela precisa ser intertida. E isso desde pequenininha. Às vezes eu vejo pais dando biscoito para a criança na missa. Um pacote inteiro. Né? Não é assim que funciona. Tem hora para dormir? Eu acho assim, a maior professora que tem é a fome. Lá em casa, muitas vezes, se comportou mal na mesa, vai dormir com fome. Nossa, dormiu com fome. Ninguém vai morrer por um dia estar com fome. Está na moda agora fazer jejum. E assim, ó, não tem gente passando fome? As pessoas não passam fome? Não vai ter situações na vida que a gente vai ter que passar fome? Entendeu? Uma noite não mata ninguém. Entendeu? Agora, a criança vai entender que a mesa é um lugar onde a família se reúne, que a mesa lembra o altar da missa, que a mesa ela é sagrada. Ali na mesa está o fruto do trabalho da família, da preparação, da colheita, das pessoas, do agricultor, da pessoa que cria. Ela olha para aquilo, para aquela xícara bem posta, para esse cuidado todo, e ela pensa, aqui tem algo que tem valor. Agora, se ela se comporta como um bicho na mesa e eu faço de conta que não vi, eu como em pé, eu como e brinco, volto, não tem regra nenhuma. A mesa não tem valor. E junto com isso o valor vai todo embora, né? Infelizmente é o que a gente vê, né? No mundo moderno, assim, primeiro que a gente não tem mais uma família para sentar à mesa e depois que ninguém mais senta à mesa. Então, é aquele lanche rápido, aquela refeição rápida, então não se cozinha mais, não se perde o tempo com isso, né? Falando em perder tempo, mas é um amor que tu coloca ali da comidinha caseira, bem feita, servida, na mesa, mesa posta, família para comer junto, isso se perdeu. E é uma dor, né? Porque a gente sabe o valor. Lá em casa, toda a refeição a gente faz toda a família junto. Só de meio-dia, meu marido não almoça em casa. Mas as refeições que a gente está ali, está todo mundo junto. Então, tem esse conflito, assim, não se comportou, né? Mas, assim, essa questão da mesa, ela traz para nós esse problema moderno, né? É lanche rápido, é saúde que se esvai, porque a comida não é comida de verdade, e é essa falta de significado. Falta um lar. É um lar que se perdeu, que se desfez, né? A mesa ela nos ensina muitas coisas, né? Primeiro, a hierarquia, porque existe uma cabeceira da mesa. Exato. Né? Existe o lugar da mãe, existe o lugar dos filhos, né? Então, uma hierarquia, isso aí educa. Do pai. Educa, porque a gente pode espernear quanto quiser. A gente pode lutar por uma sociedade sem classes quanto a gente quiser, mas a hierarquia sempre vai existir. Sim. Nem que seja uma hierarquia... Nem que seja o traficante no bairro. Quem tem o Alguém revólver e vai ter que quem não mandar. tem. Né? Sempre vai existir. E a gente pode chegar a pensar numa hierarquia também entre Deus, né, em primeiro lugar. Deus acima de tudo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é uma hierarquia. Se a gente quiser tirar as hierarquias, o que a gente vai ganhar com isso?
a gente vai ganhar o seguinte: quem tem uma hierarquia muito rígida, eu vou falar, como um partido comunista, vai mandar em quem não tem hierarquia, como os subordinados, né? Como os sequelados desse sistema que nos dizem para não ter hierarquia. Mas vai Alguém tem ver que ser quem mais está igual. lutando para não ter hierarquia hoje aqui. Quem está lutando para não ter hierarquia hoje aqui? Tem uma hierarquia rígida lá. Né? Por quê? Porque eles querem só nos conquistar. Né? Ou conquistar nossa alma. Mas falando sobre a realidade, né? Voltando para a questão da mesa, a mesa é muito simbólica. Né? Ela precisa estar ali. Ela nos mostra que tem que ter um protocolo. Sim. Entende? Uma cerimônia, né? Cerimônia. Então, isso educa. Ah, mas como é que eu vou educar meu filho? É tão difícil. Faz o teu filho seguir o protocolo e a cerimônia da mesa. É muito Faz o teu fácil. filho seguir a hierarquia da mesa. Só o dia a dia, né? Faz Só o teu assim. filho tirar o fone de ouvido. É que existem níveis, né? Não vai almoçar de boné. Isso. Não vai Brinquedo. estar com o fone de Lá em ouvido. casa é proibido Não trazer vai estar com o brinquedo celular na mesa. Agora, existe Comer sentado. existe um nível, existem vários níveis, né, de consciência das famílias. Os pais, em primeiro lugar, têm que querer uma excelência. Eles têm que estar buscando aquilo que a gente chama de a busca da santidade. Né? Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Se eu decidir parar no meio e não progredir, os meus filhos vão parar um pouquinho abaixo. E os meus netos vão parar um pouquinho abaixo. E é isso que está acontecendo. Voltando lá na pergunta anterior, né? O que aconteceu com as gerações? Hoje, um avô é avô com 60 anos, porque ele teve filho com 35 e a filha teve filho com 35. Ele vai ser avô com 70. Antigamente, tu era avô com 39, 38. 35 já era avô. Então, a gente aprendia a educar sendo educado e vendo os filhos e os irmãos sendo educados. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, tu vai ter filho com 35, tu aprendeu tudo na vida, menos a educação. Menos a educar teu filho. Menos a exigir respeito do teu filho. Exatamente. Né? E voltando agora para a pergunta de agora, existem vários níveis de consciência. Tem criança que chega em casa, joga a mochila no chão, entra no quarto, liga a TV, o som, e bota o fone de ouvido e olha para o celular. Então, ele tem 5 informações ao mesmo tempo. E o pai está fazendo o quê? Dizendo, eu não consigo. Eu não consigo resolver isso. Como não consegue? Pega o teu filho, pega pelo teu filho e diz assim, daqui o celular. Tira essa TV do quarto. Exato. Entendeu? E agora, quando chegar em casa, tu vai organizar as tuas coisas, ajudar a lavar a louça. Mas isso vai rachar com o meu filho. Claro, tu é fraco, né? Desculpa, mas tu é fraco. Tu foi criado fraco. Mas, a maturidade, não é que a maturidade vai chegar. Também para o teu filho. A questão é se ele vai chegar aos 45, aos 40, entendeu? Ou nunca. Né? Se ele vai gastar a vida toda dele com imaturidade, sem progredir num relacionamento, na vida espiritual, na vida profissional, ele vai perder 40 anos para se dar conta que... Ele vai, tipo assim, meu pai falava uma frase para mim, e eu ouvi várias frases na minha vida que hoje eu agradeço, que eu não entendia muito bem, mas eu acho que foram bem. Primeiro, tu é um homem ou tu é um rato? Né? Isso eram meus tios me diziam, né? Eu começava com uma manhãzinha que eu não queria subir uma escada que eu não queria. Seja homem. E buscar uma água que eu não queria, voltar, buscar a blusa que eu tinha deixado para trás. Começava a chorar, tu é um homem ou tu é um rato? E eu ficava pensando... É o famoso estovir. Outra frase que meu pai disse. Tu vai fazer carteira de trabalho quando? Quando que tu vai tirar a carteira de trabalho? Quando eu morrer? Entendeu? Meu pai diz assim, pensa o quê? Que eu vou te sustentar a vida inteira? Isso introjeta na gente, tipo assim, tá na hora de tu Eles de tu, tinham uma de tu te consciência, mexer. né, Márcio? Essa geração mais antiga, embora esteja trabalhando e tal, eles tinham um norte, né? Eles sabiam o que eles tinham que fazer, onde tinha que ir com um filho.
Agora, nós não temos. É por isso que eu disse que a gente está tendo que aprender, está tendo que tatear as coisas Mas no o que a escuro. gente via antigamente? Né? E aí, antes de mim, mais ainda. Né? Mas o que a gente via antigamente? Aquele cara que bebia, ele ia para a sarjeta. Aquele cara que não trabalhava, ele aprontava O ladrão uma, era preso. Aquele cara Não que era pai de trambiqueiro, todo mundo dizia, fulano é um trambiqueiro. Exato. Era uma coisa mais clara, Exatamente, o bem e o mal era mais exatamente. É esse bem e mal que está nublado para as pessoas de hoje. Aí tu falou da geração Disney, né? Então, o imaginário, os filminhos que as crianças estão enxergando, tudo muito fofinho, tudo muito, não tem problema nenhum, tudo se acerta naquele filminho, né? Quando a gente vê assim grandes histórias clássicas, a Sara, minha filha, gosta muito de estudar literatura, então a gente vê assim grandes histórias que trazem um problemão, né? Trazem uma jornada do herói. E que hoje nos filmes não tem mais o sacrifício, a conquista de alguma coisa maior. Não tem mais aquele mentor que ajuda. Então as pessoas hoje já são super do nada, assim, elas se tornam mulheres maravilhas, assim, maravilhosas. E só tem mulheres, né? Agora, Por motivo nenhum, a pessoa é maravilhosa. Do nada. Saiu maravilhosa, assim, brotou. E todos os outros são falhados. Com problemas. Os homens, meu Deus do céu, o que fizeram com eles, então, aí não consegue mais ser pai. Né? Fora o fato das mulheres quererem tomar não só o mercado, mas assim, toda a masculinidade para elas. Né? Então, o feminismo nada mais é do que a mulher ser masculina. Olha como Deus é didático, porque agora está anoitecendo o dia e a noite. A chuva e o sol, a enchente, a natureza em si, ela não ameniza para nós em nada. Se tu te meter no meio do mato, tu pode ser picado por uma cobra e assim vai. Né? Também nosso processo de envelhecimento não tem ricos e pobres. Vai envelhecer. Tu vai pode envelhecer. pegar e comprar o melhor creme. Não tem, faz botox, mas não adianta, não tem jeito. Chega uma hora que alguém vê que tem algo estranho aí, essa pessoa. Está acontecendo uma metamorfose. Mas como é que é agora? Me ajudem. Não. É a Branca de Neve que tem um espelho mágico. Desculpa, é que eu não sou muito das princesas da Disney, tá? Sempre confundo todas. Ou seja, tu pode lutar, mas daqui a pouco vai nascer uma menina mais jovem e mais bonita. Se o rei só se importa com a tua beleza, tchau para ti. Ou seja, isso é uma figura, né? É simbólico. Isso daí. Sim. Isso daí. Então, mas isso é realidade. Exatamente. Falar da morte. Né? Tu falou do Cronos. Fala da morte. O tempo passa para todos. Um dia a gente vai. E aí, se não tem eternidade, se não tem inferno, se não existe nada depois daqui, então aqui a gente tem que aproveitar tudo, a gente tem que fazer mesmo aquilo que a gente tem vontade. E é isso que gera esse tipo de indivíduo que a gente estava falando antes. Fraco, sem ideal, cai e é escravo de qualquer ideologia. Por exemplo, os pais, começa com a hora de dormir. É muito frio para o meu filho ficar sozinho na cama. Como que ele vai dormir sozinho no quarto? Gente, ele não está dentro de casa, não me parece que ele dorme lá fora com o cachorro, né? Ele tem um quarto. Ele precisa aprender a dormir sozinho. Esse cordão umbilical, ele tem que ser rompido. Porque ninguém é feliz preso na mãe, preso no pai, afetivamente. Essa prisão, ela torna o ser humano um indivíduo inseguro. Eu quero um filho inseguro. É isso que eu quero. Então, a realidade é, anoiteceu, meu filho. Vai se preparando, porque está chegando a hora de dormir. E a noite é um ensaio para a morte. Exato. Um dia nós vamos fechar os olhos e não vamos mais acordar nesta vida. Às vezes a gente tem brigas lá em casa, né, entre irmãos, normal, né? E eu peço para as crianças, olha, vocês estão achando que é ruim, né, conviver com a pessoa, mas isso não vai durar para sempre.
Aliás, muito breve vai mudar essa realidade. Então, vocês não vão ser aquela irmã que enxerga todo dia, que convive, que briga, que tal. Vocês vão morar longe, talvez morem perto, mas não vão poder estar juntas, não vão morar na mesma casa. Então, essa configuração de casa, de família, vai durar alguns anos só. Depois, cada um vai ter o seu caminho. Né? Então, a vida é vida que passa. É vida que passa, noite e dia, como tu falava. A natureza, né, nos ensina. A plantinha, a semente tem que morrer para poder virar planta. É isso aí. Bom, então a gente falou sobre toda essa questão de educar na realidade, né? Então, como o homeschooling pode ser uma resposta para os pais que querem preparar os filhos para a vida real? Posso começar? Eu vou começar respondendo. O homeschooling, em primeiro lugar, é uma forma diferente de educar, né? É uma forma onde os pais estão mais presentes e tem menos influências externas, né? Da escola, da mídia, né? Porque quando tu coloca o teu filho na escola, ele também vai ser influenciado pela forma de pensar dos pais, dos colegas, né? Mas não significa que o homeschooling vai criar uma bolha perfeita para o teu filho, que ele não vai mais ter contato com o mundo lá fora. Isso também seria sair da realidade, né? Porque há uma realidade, é engraçado o que eu vou falar agora, mas há uma realidade de que os convívios estão muito virtuais, né? Então, não adianta eu querer dizer para o meu filho, não, vamos voltar a morar no interior lá, porque aqui é importante, a gente aprende muita realidade tendo que acordar às 5 da manhã para tirar leite da vaquinha. Aprende muito, mas pode não ser possível. O homeschooling ele vai trazer para perto do pai, dos pais, do pai e da mãe, aquela criança. Vai manter ela mais próxima, né? Então, é muito mais fácil e muito mais amoroso, um contato muito mais afetivo entre a criança e os pais durante a educação. A presença, exato, né? Exato. O homeschooling tira também os nossos filhos um pouco dessa máquina, né, de gerar uma ideologia, de gerar uma consciência que a gente não quer nos nossos filhos, né? Um ecologismo, tudo isso que está vindo pela escola. Então, nesses aspectos, ajuda muito. Mas ele ajuda muito mais na presença do pai e da mãe, muito mais tempo próximo do filho. Do filho, muito mais tempo próximo dos irmãos. Da escolha do que tu vai educar, como tu falou, Paulo. Vai educar para a técnica, para o sucesso financeiro, ou vai educar para uma maturidade e para uma vida mais digna, mais integral? Uma pessoa mais formada nos verdadeiros valores, né? Ou nos valores só financeiros, ou só da fama. Então, o homeschooling ele abre uma nova porta para que se possa trabalhar isso. E a Domus Aurea, né, que é a que patrocina esse nosso podcast aqui, busca ser uma forma de ajudar. Então, a gente não está aqui falando de como tornar excelente a educação de português do seu filho ou a educação de matemática do seu filho, porque isso é secundário. É uma noção que o pai homeschooling tem que ter. Ele tem que ter uma noção de que o mais importante são os valores. O mais importante é a maturidade. O mais importante é o ser humano que está sendo ali educado. A vontade de ser educada. Mas a vontade para o bem, né? A vontade para o belo, para o bom, para o verdadeiro. Muito mais, a gente não começou os nossos podcasts, e talvez um dia a gente chegue nesse momento, falando sobre qual é o melhor método de educar, qual é como deixar o teu filho melhor em línguas, melhor em matemática. Porque o mais importante é, o homeschooler, educar o filho para que ele seja uma pessoa boa. Eu tive uma situação essa semana, eu estava numa coleta aí, descarregando um caminhão, e levei meus filhos para ajudar, para levar lá para São Leopoldo, que a gente está ajudando lá nos finais de semana, e era numa escola de línguas.
E o dono, né, abriu as portas, acolheu toda a doação para guardar lá até que chegasse a logística do caminhão que vai levar e tudo. E bem na hora tocou o sinal. E ele chamou ali os alunos que saíram para ajudar, porque eram muitas sacolas, tinha que subir uma escada com peso e tudo. E me impressionou muito a reação deles, porque eles viram a necessidade, viram o propósito que era para ajudar, tiveram a oportunidade de ajudar, como a Cate falou, né? E a maioria disse que não podia. E nós, assim, ó, descarregamos um caminhão em 4, 5 pessoas, subindo escada com peso, levando até o fundo do corredor, no fundo da sala. Então, era uma coisa difícil. E quando nós acabamos, que a gente estava fazendo isso por fora, eu vi os mesmos adolescentes que disseram que não podiam, sentados, ali conversando, esperando. Eles podiam ajudar, mas decidiram não ajudar. Que então, triste. Né? O que adianta saber inglês? O que adianta saber espanhol? O que adianta? Se a pessoa não vê uma oportunidade, poxa, quantas pessoas, que falta de realismo. Eu, assim, sinceramente, todos os dias me lembro, a todo momento me lembro daquelas pessoas que estão lá. Só no bairro que a gente está ajudando são 40 mil pessoas, entendeu? Que perderam tudo. Não tem o descanso, o banho quentinho, a cama, sabe? Eles estão lutando para passar o dia. E são pessoas boas, pessoas que tinham uma vida, tinham uma história. Então, como as pessoas podem estar tão alienadas? Essa alienação que eu acho que o homeschool pode ajudar. E eu digo assim, ó, o professor, aquele que ensina, o mestre, ele tem que ser alguém que inspira. Ele como pessoa. Sim. E quem pode mais inspirar os filhos do que os pais? Exatamente. Eu acho que o que encanta no homeschooling é essa educação integral, né, de ver a criança como uma pessoa. Então, uma pessoa, ela tem a dimensão da alma, ela tem a dimensão física, ela tem a inteligência, né, o intelecto para ser educada. Então, isso encanta muito. E se o pai e a mãe têm essa consciência de que é necessário ver a criança como uma pessoa, ele vai primeiro dar valor à questão moral. A questão moral, valores, virtudes. E aí, o intelecto vira, como o Márcio disse, uma coisa secundária, né? Não tão importante, claro que é importante a criança saber português, matemática, ciência, geografia, mas o mais importante é essa pessoa ter uma consciência do que é real, do que é o amor ao próximo, do que é caridade, né? Uma consciência de alma, de moral, de virtudes, porque senão a gente falha, né? A gente pode ganhar o mundo inteiro, que o Márcio falou aí, vai ter sucesso, vai ter, né, como tu falou, Jerusa, vai saber uma língua, vai saber um monte de informação, mas vai ser uma pessoa que não consegue descarregar um caminhão, ajudar a descarregar um caminhão para quem está com necessidade. Ignora o sofrimento do outro, porque não é comigo. A calamidade não é uma família, né? Não é uma cidade. São mais de 400. Exato. E quem riu disso? Mas eu vejo que ali, esse adolescente, como vocês falaram, ele está preparado para se comunicar com o mundo inteiro, talvez em 2 ou 3 idiomas. Mas ele não está preparado para perceber a necessidade do outro. Eu me lembro que como eu fui educado para respeitar os mais velhos. Na verdade, em bons tempos atrás, se a gente visse uma senhora, né, carregando uma sacola pesada, não era necessário pedir que fosse ajudar. A gente ia lá e ajudava. Por quê? Porque respeitar os mais velhos é um valor. Não tinha negociação. Não, era algo que nos agredia internamente não ter feito. Né? Então, eu nem sei se eu consigo culpar esses adolescentes, porque eles não... Eu acho que eles são tão anestesiados, eles estão tão fora da realidade, que eles pensaram assim, não, vou dizer que não.
Mas eles não, eu vou dizer que não para um pedido, que não deveria nem ter sido feito. Eles deveriam ter percebido, né? Mas talvez um ou dois ali, né? Isso que é o ruim, sabe? Teve uma que ajudou. Ai, que bom. Era isso que eu queria ter Olha ouvido. só, vamos Era entrar. isso que eu queria ter ouvido. Uma pessoa ajudou. Por quê? Sim. Vamos entrar numa polêmica aqui. Socialização. Que tipo de socialização essas pessoas tiveram nessa atitude? Né? E isso que o Márcio está falando, né? De uma consciência moral, de uma consciência de caridade, de ajudar o próximo, de enxergar o mundo ao redor. Isso não existe mais para esses que se socializam na escola. Né? Existe aí eu, os meus problemas, o meu umbigo, as minhas coisas. O outro não existe mais. Isso é uma socialização? Né? Batem tanto no homeschooling por causa da socialização. E eu sempre digo, eu vejo meus filhos, eles conseguem se comunicar, eles vão, eles, né, fazem amizade por onde eles passam. Mas as crianças que são educadas hoje na escola não têm o mesmo nível de socialização. E é bem o contrário do que se pensa. E uma elite, porque alguém que tem a escolarização, depois um segundo turno com escola de línguas, mas não foi capaz de ajudar a descarregar um caminhão para pessoas que estão desabrigadas. Agora, eu não sei quantas estavam, eu não estava lá nesse momento, mas devia ser o quê? 20? 30? Uma turma. Um ajudou. Agora eu quero que vocês pensem como teria sido se tivesse sido lançado um desafio de TikTok, de ficar talvez agachado numa posição desconfortável por 3 minutos. Sim. Muito mais cansativo, muito mais doloroso, totalmente infrutífero, mas eu diria que 10 teriam topado o desafio. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que eu não sei como chamar, eu chamaria de doente. Isso é doente. É uma sociedade doente. Chama a atenção é que a educação, a parte intelectual, virou um fim. Exato. E não é um fim. Não é um fim. Não é um fim. Por que eu estudo? Para ajudar alguém, para tornar esse mundo melhor, entendeu? E isso é tão real, Jerusa, porque tu pega os antigos, né? Eles não tinham instrução, mas eles tinham sabedoria. Construíram a nossa cidade. E eram mais inteligentes. Uhum. E aí tem a questão também que essa pessoa vira um profissional, né? E com essa visão, que tipo de profissional, né? Como que vai tratar o paciente, ou o aluno, ou o cliente? Né? Como um meio. Como um meio. Isso aí. Os nossos antepassados construíram a cidade aqui, os italianos. Não tinham. Eles vieram, tiveram que Não sabiam ler, escrever. derrubar a árvore, sabiam. fazer casa. Eles passaram por dificuldades financeiras, né, econômicas, enfim, e conseguiram gerar filhos e educá-los e, né, ter ali a família deles. Que quem não, eu vou dizer uma coisa que eu ouvi do professor Olavo. A pessoa, ela pode ter sabedoria sem estudo, sem formação, porque formação é diferente de conteúdo, né? Mas ela não vai saber transmitir para a geração seguinte. Então, nossos avós, eles tinham os valores, mas não souberam transmitir. Sim. Porque as gerações que a gente tem aqui em Caxias, né, tipo uma lenda, um fato que ocorreu, não é uma lenda, é um fato mesmo que ocorreu com muitas famílias, né? Um construiu, o outro usufruiu e a terceira geração destruiu. Exato. Né? Empresas e grandes redes, né, é um fato aqui da nossa região. Por que isso? Porque não souberam transmitir os valores. É uma ilusão do desenvolvimento, sabe? Se iludiram porque o meu dinheiro pode comprar e eu posso ter essa facilidade, e aí eu posso pagar essa escola, e aí meu filho vai ter um status, vai ter um diploma. E não percebiam que o maior valor estava dentro deles. Né? Então, o homeschool ele ensina muito isso. E não precisa ser homeschool. Os pais assumindo a educação dos filhos em primeiro lugar, porque tem realidades que não dá para fazer homeschool.
Tem algumas Sim. situações que não dá. Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. E a gente vê em países saudáveis, onde o homeschool é legal, tem um percentual que faz, tem um percentual que vai para a escola. A diferença E não é... continua a escola, né? Continua Continua. tendo professor e continua. Não precisa ter medo. Acho Porque que não é nem aqui- 10%. Aqui eles têm medo de aprovar o homeschooling, porque daí imagina o que vai ser das escolas. Não, a Domus Aurea é a maior Os prova. pais vão ser obrigados a educar em casa. É, exato. Você vai ser o contrário. São os argumentos. Não vai mais assim. precisar da figura do professor, vai ser extinguida, não é verdade? Imagina só. Não, a Domus Aurea está cheia de professores inscritos, né, que estão criando métodos, que Graças são a apaixonados pelo que fazem. Né? A gente vê o professor Edmilson Cruz, por exemplo, pegou a aula de história e conta a história. Pelo menos meus filhos estudam na plataforma dele, aula gravada. São apaixonados, porque ele fez um trabalho, entregou um trabalho, né, que fala das pessoas, que conta uma história de alguém real, né? Não aquilo que eles aprendem no colégio pela BNCC, que não tem pé nem cabeça. Um negócio... Hoje estão estudando, sei lá, a origem dos africanos. Amanhã estão estudando os índios, não sei da onde, e a história da perseguição. Então, é tão ideologizado que não tem uma linha e não gera interesse. Eu nem me preocupo que vão ideologizar as crianças, porque não tem tão mal feito que eles nem isso conseguem, entendeu? Então, mesmo para quem não faz o homeschool ainda, né, buscar uma educação de excelência, buscar um bom professor, um bom material, para inspirar os filhos, para que dizer para o filho, olha, tu não estuda para ir bem na prova. Tu precisa achar uma solução. Eu acho legal, porque agora nós limpando lama lá na vassoura, né? E aí apareceu um cara que teve a casa inundada em Novo Hamburgo, que desenvolveu lá um produto químico, um flocador, uma coisa assim, que passa naquela lama gordurenta e passa a água e a coisa cede. É para isso que a pessoa estuda química. Pelo amor de Deus, ela estuda química para quê? Se não é para achar uma solução numa hora dessas, entendeu? Assim, né? A gente que limpa, poxa, tem que ter uma reação química que funcione nesse barro, não é possível, né? Então, o que eu vejo do homeschool é isso, e que eu vejo também da educação dos pais, né? Que a gente falou antes de que é preciso buscar. Sim. A gente não tem, é preciso buscar. Se educar, né? Assim, porque existe uma ideia também de que como eu tenho que saber educar meu filho eu mesma. Eu nasci sabendo, né? E se eu não nasci sabendo é porque eu não tenho valor, né? Então eu não posso estudar como educar os filhos. A pessoa estuda para tanta coisa, mas para isso ela não estuda. Eu ia dizer isso, Paula. A gente valoriza a nossa carreira, então a gente faz a faculdade, né? Tudo é tão importante, tão mais importante. Agora, a coisa mais importante, que é a nossa missão de ser mãe, de criar uma família, de ter uma vida eterna na tua mão. Uma alma que é eterna, que se tu não fizer um bom trabalho, vai se perder. E aí a gente acha que, né, tá tudo bem. A gente improvisa, faz de qualquer jeito, tá tudo bem. Ninguém vai cobrar de uma mãe que ela não soube educar o filho. E para muitas mães é até uma ofensa, assim, imagina que eu vou estudar para educar meu filho, sabe? Não. É que tu não tem a aprovação, de uma aprovação externa que a gente acabou idolatrando, né? Porque agora eu sou... Não tem agora diploma. Eu sou pós alguma coisa, entendeu? Isso. Eu sou diretora de marketing, entendeu? Entendeu? Não tem E na verdade, status. mas assim, para quem realmente tu é importante, né? Eu até queria falar um pouco e pedir para a Sara, pode filmar aqui o quadro de São José? Pode ser com o teu mesmo. Aqui de pertinho. A Sara que é nossa ajudante aqui de camerawoman. Isso daí. Aqui tem um quadro de São José, né? Hoje eu recebi uma notícia de que tem uma brasileira que ela peticionou para o Papa, né? Mandou uma carta pedindo que fosse criado o Dia
do do Castíssimo Coração de São José. Então, uma festa, né, um dia votivo, assim como tem o Sagrado Coração de Jesus, que está se aproximando agora, né, o Imaculado Coração de Maria, também a festa do Castíssimo Coração de São José. E nós temos uma capela aqui na empresa que é em honra ao Castíssimo Coração de São José, e que a própria existência da capela também é fruto desse quadro, né, que foi nos dado por um padre que já faleceu no início da empresa. Ele nos deu como um presente para a empresa. E São José, né, como padroeiro do trabalho, né, e da paternidade também é muito importante para nós. Mas, para mim, isso foi um sinal, né, no dia de hoje, no dia de gravar o podcast, ter recebido essa notícia de que existe a possibilidade dessa devoção virar uma festa católica, né? E o que eu queria dizer, assim, olhando para essa imagem, é que a gente vê os dois corações do Menino Jesus e de São José, que aqui a gente percebe um momento onde um pai se dá conta, né, o que me fez me dar conta também, que São José viveu a vida inteira dele ciente de que o filho que ele estava educando era mais importante do que ele. Isso é muito, muito emocionante, porque a gente precisa se dar conta que educar o filho é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida. Só nós. Porque foi dada a missão, né? Foi dada a missão ao pai e à mãe. Se eles não souberem como, não vai ter quem saiba. O professor Falcon que fala, né? O professor Falcon fala que a voz do pai e a voz da mãe toca a alma do filho. Sim. A gente tem um acesso ao coração, né? Coração que está exposto, que ninguém tem. Essa é a verdade, porque a gente é capaz de dar vida mesmo pelo filho. O filho sabe disso, né? Ninguém mais dá vida pelo filho, né? Só nós, os pais, aqui na Terra, né? É importante se dar conta disso, né? É importante, assim, uma mensagem que eu queria deixar nesse podcast. A gente tem que se dar conta que, se a gente é pai, Deus nos deu uma missão, e educar o filho é mais importante, é a coisa mais importante que a gente faz na vida. Exatamente. É a coisa mais importante. Do mundo. O filho, e aqui fica óbvio, né, que São José, pelo sonho, sabia que estava com o Filho de Deus, né? Mas ele tem que ser nossa inspiração. A gente tem que entender que Deus, mesmo nosso filho não sendo um Deus, né, a gente tem que cuidar para não idolatrar o filho, né? Mas educar o filho é a principal missão que Deus deu. Se Deus te fez pai, seja por caminhos retos ou tortos, se tu é pai, a principal função da tua vida hoje é educar bem os teus filhos. Muito bom. E a gente falou um pouquinho sobre essa necessidade de formação, né? E você tem um curso, né, Jerusa, O Amor que Educa. Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu curso. Bom, o curso nasceu porque eu também tive muita dificuldade no início da minha vida de mãe. E tive muitas dúvidas, foi uma luta também para ir priorizando o estar com os filhos, as decisões que eu fui tomando. E muitas pessoas me inspiraram. Eu precisei buscar modelos de mãe, de mulheres que estavam ali, e não eram muitas, viu? Não eram, porque a gente vive numa geração bastante feminista que acha que o mundo lá fora vai ser super acolhedor e generoso com a gente, né? Então se lança no mundo. Agora eu vejo mulheres de 60 e poucos anos que o mercado de trabalho já não quer mais, e fico me perguntando, abriram mão da família, dos filhos, e agora quem vai cuidar de ti, né? A quem tu pertence? Então, eu fui me dando conta disso, e foi um processo, e esse curso é o fruto, né, desses 21 anos que eu já sou mãe, também de toda a busca que eu tive.
para isso, né? De toda a luta que eu tive, não é porque eu sou especial, não, é exatamente o contrário, porque eu tive que lutar para estar nesse lugar. E também o que eu pude estudar com o professor Lopes Quintás, né, que é uma filosofia aplicada, uma pedagogia, é fruto do estudo do ser humano. Porque o ser humano ele não pode se mover no nível só das coisas, da posse. Eu quero um filho e ele é meu objeto de realização pessoal. Não é nada disso ser pai e ser mãe. Então, para tirar os pais desse lugar, né, e nos colocar num lugar muito melhor, né, numa relação muito melhor com a maternidade e a paternidade. Porque não precisa ser tão difícil. Eu percebo que, no fundo, está sendo um pouco frustrante para os pais. E o curso mostra um pouco isso, é uma flecha apontando para uma outra direção. O curso vai trazer assim um pouco de luz para toda essa realidade da educação, para esse tempo que nos é dado e que passa. Porque existe um tempo para educar. Depois o filho sai de casa, né? Depois não. Na verdade, depois de um tempo, o filho já foi educado por outras pessoas, Outras coisas. por outras situações, por outras mídias, podemos dizer, né? E como é então importante, tem um tempo, né? E esse tempo a gente tem que estar Abraçar com todas as forças. a gente tem que estar focado. E é importante a gente ter exemplos, né? A gente ter um curso de educação que educa para o amor, porque o normal hoje é no dia a dia a mãe não se preocupa tanto com isso. Né, como a gente falava, eu educo como mudar, eu educo conforme eu consigo, mas não se prepara para dar o melhor, não se prepara, nem sabe, não tem nem no imaginário dela como que eu posso fazer para educar uma criança. E a gente vê assim na prática como é importante a gente ter alguns insights, né, ter alguma direção para isso. Então acho que o teu curso ele vem para dar uma segurança para a mãe. É como se fosse um diálogo, porque a gente perdeu um pouco. Onde estão as avós? Isso. A gente não tem mais esse conforto, né, de saber, tem uma mãe para me ensinar, tem uma avó com a sua experiência. Isso. Nós não temos mais, se perdeu isso, infelizmente. Os ambientes de convivência são corporativos. E uma outra questão também é que essa falta de recurso muitas vezes deixa mais difícil o processo, né? Então as mães ficam sobrecarregadas, a criança às vezes assume a liderança da casa, né? E a vida delas, dos pais, acabam ficando mais difícil. Eu vou dar um exemplo bem simples, muito simples. Lá em casa, quando eles perdem o dente, eles ganham a formiguinha, trazem um dinheirinho e botam embaixo do travesseiro. Né? Aí, assim, se comportou, tem aquela coisa. Se tu te comportou, né, tu vai receber. Mãe, eu vou receber se tu está te comportando e tu tem uma meritocracia. E aconteceu que o José perdeu um dente e não se comportou. E aí eu fiquei num dilema. E agora? A formiguinha vai vir ou não vai vir? E aí eu tive que decidir, não vai vir. Entenderam? E é difícil isso. É muito difícil dói educar. Pra gente. Educar dói. Porque ele é uma criança e é difícil decidir isso. E se os pais não estão com a meta lá em cima, a meta da educação do meu filho. Educar para o céu. Né? Para o céu. Se ela não está lá em cima, se é só para o momento, ela vai optar em dar um consolo para o filho naquela hora. E o filho vai entender, bom, a minha recompensa por me comportar mal é ganhar, é ter um ganho. Então, ele precisa perder para ganhar. E aí ele não ganhou e ele entendeu perfeitamente. A formiguinha não me trouxe nada, levou o meu dente e não me trouxe nada. Aí, por que será, né, José? É porque eu não me comportei. Pois é, filho, então te comporta melhor. Vale a pena se comportar. Vale a pena obedecer, vale a pena. Né? Tem que doer? Tem que doer. Porque, no fundo, é ele quem sofre, né? Se ele
clareza do que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, é ele quem sofre. Tem coisas que não são relativas. E a educação para o amor é isso, né? A gente dói na gente, mas a gente tem que fazer. Não é sentimento. Não é sentimento. Não é uma coisa assim, ai, queridinho, fofinho, tá sempre, né, fazendo o que o filho quer. Não é isso, educar para o amor. Educar para o amor é tu chamar atenção, é tu... fugiu a palavra. Mas a confusão do amor verdadeiro, né, que pressupõe esse sacrifício de doer em mim, pensando no que é melhor para meu filho, do que o amor. Muitas pessoas pensam que o amor é ficar ali, é criar um ninho. É corrigir. Essa era a palavra que eu estava tentando buscar. Corrigir, né? Meu filho se desviou, tem um desvio de conduta. E outra coisa, saber o que corrigir. Ele não se quebrou um copo, às vezes é uma falta ali de coordenação. Então, tem pais que castigam porque quebrou um copo, nossa, né, faz um tendel. Mas se for um desvio de conduta, se fez uma mentirinha, né, deixa passar. Então, corrigir principalmente esses desvios morais. E justamente o que ele tinha se comportado mal é que ele tinha... nós estávamos na casa dos meus pais, tinha chegado umas tias e ele não cumprimentou. Olha só. Filho cumprimenta a irmã do vovô, a tia tal, e ele passou reto por elas, não quis cumprimentar porque ele queria alguma coisa, comer alguma coisa. Ela estava meio na porta da cozinha, sabe? Aí eu fui lá, conversei, fiz ele voltar. Ele cumprimentou de mau gosto, né? Mas quando no dia seguinte, eu deixei por isso. Eu mostrei para ele que estava errado, mas deixei por isso. Mas na hora que eu tive a oportunidade, eu lembrei ele. Tu lembra que tu não quis cumprimentar? Porque isso pode parecer uma coisa pequena, mas ele tem que entender que ele pisou na bola feio. Sim. Entendeu? Porque é uma pessoa importante, é uma pessoa mais velha, é irmã do avô dele. Ele tinha que ter cumprimentado e com educação. Com alegria. Eu acho que é importante a gente saber o que corrigir e corrigir com firmeza e com carinho, né? Firmeza e carinho sempre tem que andar junto. Mas corrigir, não deixar passar, né? Agora, tem que saber o que corrigir e os níveis de correção. Então, se te desobedeceu, é uma coisa muito maior do que não ter cumprimentado, de estar de mau humor, alguma coisa que ele estava ali querendo brincar, coisa de criança, mas não obedeceu. É muito maior, né, a falta da desobediência. E nessa questão da obediência é muito importante, Catiane e Jerusalém, eu acho que ensinar para o nosso filho que chorar é uma forma que um bebê tem de informar para a mãe que ele precisa que troque a fralda. De ele informar que ele está com fome, que ele está com uma doença, com uma dor de barriga. Chorar não é uma forma de comunicação de uma criança que já sabe falar. Né? Por quê? Porque se a gente cede ao choro da criança uma vez, na segunda a gente não cede. Aí o que ela pensa? Eu chorei pouco. Se eu chorar mais, se eu espernear mais, eu vou conseguir. E, às vezes, por respeito humano de outras pessoas que estão ao nosso redor, a gente cede. A gente não corrige. A gente passou a informação para a criança. A quantidade de choro resolve problemas de vários tamanhos. Por perto, tu pode fazer Isso, o escândalo. Tá Vai no mercado, eu te dou o que tu quiser para te não chorar. Está educando a criança a chorar mais. Cada vez mais. Ao ponto de, num determinado momento, talvez se mutilar. Não tem criança se mutilando? Não deram o que eu queria. Eu chorei, não ganhei. Continuo querendo, então vou me mutilar. Vocês têm que... Existe uma gradualidade nos acontecimentos. Né? Então, a gente tem que evitar isso. A criança chorou, eu só vou conversar contigo quando tu parar de chorar. Fala o que tu quer. Tá, entendi o que tu quer. Mas eu não vou te dar. Por isso eu acho interessante o nome do curso e eu já assisti o curso. Tudo que é transmitido pelo curso. Porque a educação pelo amor. Não tem regra, gente. Não tem um mapa da mina. Não existe
Não é um protocolo, não é um procedimento que tu Passo vai a seguir passo. um passo a passo e meu filho está bem E educado. também não tem diploma. Não tem diploma também. Sim, tem pessoas que querem uma psicóloga, um passo a passo, um protocolo, né? Achando que é simples assim. É uma sociedade Sim, porque não é uma diplomista. máquina, não é uma máquina. Quando eu fabrico uma máquina aqui na empresa, um equipamento eletrônico, eu mando junto um manual para a pessoa saber como funciona. Mas com o ser humano não é. Com o ser humano só tem uma regra: amar. Amar dói. Amar não é um sentimento, não é, ai, meu filhinho querido, vem aqui, como a Paula falou, nesse ninho quentinho, fica aqui que nem um gatinho, que nem um animalzinho de estimação. Não é isso, amar não é isso. Amar é querer que essa pessoa seja feliz. Seja tudo o que ela pode ser. Todas as possibilidades, Que desenvolva, exatamente, né? se desenvolva ao máximo. Agora, se desenvolver ao máximo é ser alguém milionário, alguém famoso, bom, aí tem que dar uma corrigida também no que é a nossa A expectativa meta. de felicidade. Entende? Então, acho que é necessário um planejamento. E no curso, te chama para um planejamento, primeiro, que visão? Qual é a tua visão? Aqui na empresa eu tenho missão, visão, valores. Outro dia a gente se reuniu aqui nessa sala para falar sobre os valores da empresa. Né? E as pessoas fazem isso em casa. Quais são os valores da tua família? Aonde que tu quer que a tua família vá? O que tu espera? O que é negociável? Né? Qual é a isso? O guardrail da estrada daqui não pode sair. Né? Qual que é na tua família? Se não tem isso, fique atento. Comece por aí. E depois, a noção de que é o amor. Eu tenho que amar aquela criança tanto ao ponto de, mesmo que doa para mim e para ela, mesmo que seja um grande sacrifício, eu vou tomar a atitude que o amor me pede, não a atitude que a conveniência me pede ou que agrada mais quem está olhando ali ao redor naquele momento. A origem da palavra, desculpa, Kátia, a origem da palavra obedecer é audire, acho, ajuda no audire, que significa ouvir, escutar. E a educação, ela precisa gerar no filho uma escuta de qualidade dos pais. Então, se a comunicação é uma gritaria, sempre na urgência de chegar na escola, de jantar e dormir, ou de fazer o tema, não existe uma escuta. Existe só uma demanda a ser atendida. E vai chegar um momento na adolescência que esse filho vai parar de atender demanda, porque não faz sentido para ele. Fazer por fazer, sabe? Então, esse exercício de escutar o pai, né? Ouve Israel, eu acho que até o evangelho de hoje. Deus fala, Deus revela, Ele é Deus. Né? É como quando a gente compra uma máquina complexa e precisa ler o manual ou escutar, né? Eu preciso escutar de quem fez, como é que isso funciona, como é que eu vou utilizar. Eu não posso achar que eu vou adivinhar isso, porque a pessoa, ela pensou na forma como tem que ser feita. Então, a gente cria filhos prepotentes, que acham que sabem tudo, que acham que sabem mais do que a gente, né? E a gente precisa ensiná-los a escutar, a ter essa atitude humilde de escuta, de se colocar se submeter aos pais. Muita gente tem resistência à autoridade. O Hugo de São Vítor diz que a primeira coisa que tem que se fazer para aprender é ser humilde, né? O primeiro requisito é a humildade. Então, se não tem humildade, não... Se um copo, como é que tu enche um copo que está cheio? Humildade, que significa humus, né? Que significa barro, terra, né? Barro, né? Ou seja, humildade, humano, é aquele que veio do barro. Então, se eu sou humilde, eu sei onde é que eu estou, de onde é que eu vim, e aí eu consigo querer ir para algum lugar. Onde que eu vou? Agora, se eu não tenho humildade, se eu não sei que eu sei menos, por que eu vou perguntar para um senhor de idade? Por que eu vou sentar com uma pessoa de idade e conversar com ela? Não, vou conversar com o meu amigo. Sim. O jovenzinho aqui, né? É mais divertido. É mais divertido. Eu vou perguntar para a inteligência artificial. Né? Por que eu vou fazer um Por que eu vou curso? fazer um curso, exatamente?
Porque difícil escutar. Porque quando eu escuto algo, Dói, né? dói e me faz eu tomar uma decisão, Quando me tira da ignorância. né? E a gente, como não teve, uma geração, como a Cátia falou, que não teve, não recebeu, teve uma certa ausência do educador, do mestre, é uma geração que não sabe escutar, né? Que não para E ouvir. mais, que é tudo pronto. Só Não que as tem coisas, esforço. essa tentativa de possuir, ela é uma tentativa sempre frustrada. Eu achar que eu vou prender o meu filho a mim, que ele vai ficar preso a mim como uma posse, criando uma gaiola de ouro, onde tudo é agradável para ele ficar preso a mim para sempre, perto de mim para sempre. Porque todo pai e mãe sabe que o filho vai crescer e vai tomar o seu rumo, é natural da vida, né? Agora, quando eu conquisto um lugar no coração do meu filho, porque ele me escuta, eu nunca vou perder ele, mesmo que ele vá morar na China. Sim. Eu vou ser a referência interior dele, dos valores, né? Vai existir um vínculo que nunca vai se romper. Agora, se o meu vínculo com ele é só físico, só material, só daquele que provê os meus prazeres, nós somos dois estranhos que nunca entraram em relação, né? E é importante ver que na antiguidade, né, existia esse relacionamento mestre-discípulo, né? E era uma coisa então que a pessoa ela não ia aprender em livro, ela não ia para uma universidade, o que ela fazia? Ela acompanhava os passos do mestre, ou seja, a proximidade, a conversa, o diálogo. E como é bom, né, aquela frase, o discípulo supera o mestre, né? Pô, como vai ser bom se nossos filhos nos superarem em muito, né? Porque tem essa situação de posse, de eu querer ter meu filho perto, porque o meu filho como se fosse minha posse, ou também querer criar uma superproteção. Não, ele não vai sofrer como eu sofri, né? Quem já ouviu essas frases, né? Meu filho não vai sofrer que nem eu sofri. Cara, isso é ruim. Tem que ter diálogo com o teu filho. Se tu não faz coisas admiráveis, comece a fazer. Comece a fazer, porque o teu filho... Eu tenho que educar o meu filho para ser melhor do que eu. Exatamente. E graças a Deus, isso aconteceu tantas vezes na humanidade, aconteceu tantas vezes do discípulo superar o mestre, que a gente evoluiu. E não evoluiu, né? Imagina o filho, né, daquele surfista que veio para cá com o seu grupo e ficou salvando as pessoas naquela água super contaminada, né, aquelas pessoas que foram de barco. E pensa, o meu pai é um herói. O meu pai salvou pessoas. Entende? Isso faz com que esse filho vá escutar esse pai. Confiar nesse pai, entendeu? Então, a gente precisa ser o herói da vida dos nossos filhos, né? A mãe e o pai admiráveis, que eles olham e digam, olha só, eu posso contar com a minha mãe. Ela está aqui, ela me acompanha, ela está me acompanhando nesse momento, ela está me ensinando a amarrar o tênis, a tirar a fralda, porque até isso está sendo terceirizado. Né? Então, os pais são o quê? São totalmente substituíveis. Né? Eles perderam o seu papel. A gente vê, né, os jovens idolatrando uma pessoa famosa, né? Se uma pessoa famosa para e fala com a pessoa e ela gravou aquilo, nossa, o Cristiano Ronaldo parou e falou comigo. É o auge da existência da pessoa, né? Porque se comunicar é sinal de amor. A Jerusa citou ali do Evangelho, né? Quando perguntam para Jesus qual é o principal mandamento, ele diz, né? Escuta, Israel. Ouve, Israel. Amarás o Senhor teu Deus, né? E ao próximo como a ti mesmo, né? Então, ali Deus fala que o homem tem que amar a Deus, que o homem tem que amar a si mesmo e que o homem tem que amar ao próximo, né? Mas quando um judeu ouve, quando o judeu escuta essas palavras, escuta Israel, ouve, Shema Israel,
ele lembra de toda a passagem. E a passagem diz: ouve, Israel, houve algum povo que foi amado por Deus como que foi tirado do Egito? Ou que ouviu e viu a face de Deus e continuou existindo? Ou seja, ali também tem, nessa frase tem, Deus amou o homem ama Deus, o homem ama a si mesmo, o homem ama o próximo. É um amor completo, né? Então, dialogar com o filho, e dialogar, assim como Deus dialoga conosco, né, nos dando mandamentos, nos orientando, é amor. É amor. Deus está dando mandamentos. Né? Dedicar atenção nesse diálogo. Jerusalém, onde que as pessoas encontram o teu curso? Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Basta entrar no meu perfil do Instagram, Jerusalém. Lá tem um link para comprar o curso e está disponível. Ele é gravado pela plataforma Hotmart, então tá aí. Eu vou passar então a palavra para vocês, para cada um se. Eu acho que a Kátia ia falar. Desculpa, Kátia. Eu vou passar então a palavra para cada um de vocês se despedir, né, trazer alguma mensagem final para esse primeiro episódio. E já agradeço muito a participação de vocês. Tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai agregar muito na vida de quem está assistindo. Eu só quero pedir, então, agradecer, né, a oportunidade, né, e deixar como mensagem, né, que o Castíssimo Coração de São José, né, seja o nosso modelo de pai, né, e Nossa Senhora o modelo de mãe, e que a gente consiga perceber a grandeza que é educar um filho, né, ou os filhos, né, e que a gente possa também, de alguma maneira, ajudar essa sociedade que está tão necessitada de uma educação verdadeira, né? Pedir, então, que São José nos abençoe. Eu percebo que é importante dizer nesse final, agradecer a participação, mas também dizer para as pessoas que estão desanimadas com o seu papel de pai e mãe e que, de alguma forma, percebem que erraram, que não fiquem olhando para trás. Porque o amor, ele é capaz de corrigir também os erros da educação. A gente tem que perseverar no amor, só isso, né? Então, tem que olhar para frente com esperança e colocar uma meta, né? Porque a educação ela não pode ser um meio para satisfazer um prazer momentâneo. Usar o meu poder de pai e de mãe só para adaptar as coisas. A educação tem que ser levada muito a sério, porque ela, como a Kátia disse, a gente tem nas mãos a vida, a felicidade, a maturidade nessa vida e na próxima dos nossos filhos. Deus confia em nós e nos deu tudo o que a gente precisa, né? Então, que as pessoas não se desanimem, que elas tenham uma atitude de esperança, retomem, né, as rédeas da vida. Olha o sacudão que a gente está recebendo. Quem sabe quando a água leva o material, eu percebi isso lá, até eu coloquei no meu canal, limpando uma capela. As coisas materiais que a gente via estragadas, cadeiras, microfones como esse, perdidos, mesa de som, né, causavam tristeza. A gente olhava e sentia tristeza de ver aquilo, né, talvez com sacrifício comprado. Mas as coisas sagradas que a gente via, uma imagem de Nossa Senhora, um cálice da Santa Missa, uma Bíblia, causava esperança. Mesmo cheio de lama, então, talvez isso nos mostre o que realmente tem valor, o que realmente importa, né? E que o material ele passa. Ele a gente tem hoje, amanhã a gente pode não ter. Mas o que sobrou de tudo isso? O amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. É o que sobrou, de verdade. Então, que a gente possa aprender, né, com essa dura lição que a vida está nos dando, antes que buscar os culpados, que a gente possa aprender com ela, né? Ter um realismo em tudo isso e realmente aprender, não ignorar, né? Não simplesmente pensar, bom, não foi comigo, que bom, que sorte, e o problema é dos outros, né?
Então, para mim é isso, que as pessoas não percam a esperança. Que tomem nas mãos, tomem as rédeas da educação dos filhos, sempre está em tempo, mesmo que ele seja adulto. Né? Claro que não se pode mais fazer como para uma criança, mas ainda se pode, com amor, ser presença e inspirar. A gente sempre pode inspirar, né? Eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco, né, sobre o que a gente vive e também passar essa mensagem. Educar não é uma coisa difícil, não é uma coisa também tão fácil, assim, tão intuitiva. Quando a gente quer educar bem, a gente precisa buscar, sim, informação, né, buscar essa sabedoria que a gente perdeu ali com os nossos avós, com os nossos pais, às vezes se quebrou essa consciência, essa ajuda que era natural até agora para o ser humano. Então, a gente precisa de cursos assim como o teu, Jerusa, que nos coloquem nos trilhos para que a gente tenha uma consciência. Né? A gente precisa de uma consciência na educação. Não deixar o Deus dará. Sabe? E isso não é difícil. Então, para os pais que têm uma boa vontade, a coisa acontece. Agora, para quem acha que, né, a educação do filho não precisa, o mais importante é eu estudar como é que faz ali uma máquina, como é que faz né, uma informação, ali um monte de conceitos, e acaba que a coisa mais importante, que é educar uma alma, né, um ser humano, fica perdida. Então, eu queria deixar essa mensagem, que a gente busque isso, busque sempre o melhor, que o nosso filho, que a gente olhe para o nosso filho e queira que ele seja melhor que nós, né? Melhor que nós. Não importa a frustração, se ele vai ter, os traumas que vão acontecer, porque é normal isso. Faz parte, a gente não é perfeito também. Né? A nossa educação não vai ser perfeita, vão haver as falhas, vão haver aquela hora que tu, né, tá com dúvida, o que eu faço agora? Mas, assim, ter um norte de como proceder, de como seguir, é maravilhoso. Né? Nos traz segurança, nos deixa mais tranquilos. Eu estou educando, estou fazendo o meu melhor, mesmo que eu erre um pouco. Né? E em Deus tudo tem correção depois também, né? Eu sempre digo, se eu errei, depois Deus corrige. Mas é isso, muito obrigada. Mais uma vez, então, obrigada pela participação de vocês. Obrigada para você que está assistindo e nos acompanhou nesse primeiro episódio. Compartilhe com os seus amigos, com as pessoas da sua família, toda essa riqueza que a gente trouxe aqui hoje. Acompanhe a Domus Áurea no Instagram. Logo a gente vai trazer outros episódios aqui. Se inscreva no canal e até a próxima!